Olá, gente, bom dia a todos vocês, como é que vocês estão, como é que vocês amanheceram, que todo mundo esteja bem. E hoje vamos para mais uma aula da semana, hoje quarta-feira, trago para vocês a nossa aula de História, dando continuidade às correções do livro, das atividades que já foram feitas, porque como nós já terminamos o conteúdo da terceira unidade, e aí agora vamos fazer as correções para não ficar essas correções pendentes. Então, como a gente já tem um tempinho, vamos adiantar fazendo essas correções. E aí hoje nós vamos estar fazendo as correções da página 65, 68, 69 e 70. E aí na página 65 tem bem assim, para vocês resolverem as cruzadinhas. A cruzadinha de acordo com as perguntas da letra A, B, C, D e E. Ou A, B, C, D e a D, só até a D. O que todo povo deve ter? Aí a letra A é o que? Liberdade, a resposta. Letra B. O que os africanos não aceitavam? Eles não aceitavam de jeito nenhum a escravidão. Letra C. Como eram chamados os lugares para onde os escravos fugiam? Eles eram chamados de quilombos. Aqui, ó, se vocês observarem os quilombos. Letra C. Letra D. Contra quem os escravos se rebelavam? Eles se rebelavam contra os seus senhores. Contra os senhores. Então, letra A, liberdade. B, escravidão. C, quilombos. D, senhores. Segunda questão. Qual era o grande impacto dos quilombos para o sistema de escravocrata? Os quilombos eram uma ameaça. Então, para o sistema escravocrata, que queria escravizar, os africanos, ele era uma ameaça. A colonização e a exploração, pois estimulavam a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade. Então, eles eram uma ameaça. Por quê? Porque eles, de certa forma, eles iam contra a colonização, e para colonizar, eles também precisavam dessa mão de obra escrava. E essa exploração. E aí, os negros que eles eram, que eram trazidos eles eram traficados, para cá, para o Brasil. Então, tudo isso enfraquecia para eles esse poder, essa colonização. Então tudo isso eles faziam o quê? Eles estimulavam, eles faziam com que os negros fugissem e eles ficavam sonhando com essa liberdade deles e incentivavam os outros também a fazerem a mesma coisa, a fugir também. E muitos escravos fugiam também. E aí, terceira questão. Escreva duas maiores causas que levavam os donos dos escravos a perseguirem os quilombos. Então, eles iam para os quilombos para recuperar os seus negros fugidos, os seus escravos fugidos e destruir quilombos, porque lá os negros eles se fortaleciam, conheciam outras histórias, se relacionavam com outros negros e eles acabavam ficando cada vez mais fortes. Então, para os senhores, isso era uma ameaça, Então, eles destruíam os quilombos como uma forma de enfraquecimento, quebrar essa forma de resistência dos negros. E aí, na quarta questão, para colocar V ou F, se for verdadeiro, é V, se for falso, F, nas afirmativas. Alguns quilombos chegaram a ser muito conhecidos, grandes e conhecidos, sim, um dos principais foram o Quilombo dos Palmares. Chegou a ser grande, mais de não sei quantas pessoas, que estiveram lá, e um dos mais famosos. Letra segunda. O Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos, verdadeiro. Então, vê. Os quilombos se formaram na época da abolição. Não, aboliu, acabou a escravidão. Então, não tinha mais necessidade de existir quilombos. Então, F. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição? Não. Os africanos, desde sempre, eles sempre resistiram a essa escravidão. Eles sempre lutaram contra a escravidão, então é falso. E a última, os escravos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil? Sim, desde o começo eles resistiam a esse tipo de opressão, esse tipo de maus tratos, então desde sempre verdadeiro. Quinta questão, marque um X nas alternativas corretas que completam as frases abaixo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhasse com uma vida de liberdade? Sim, que era uma forma que eles ali alimentavam as esperanças, eles conheciam outras pessoas, outras que tinham passado pelas mesmas situações que eles, e cada um alimentava o sonho, cada um dizia não, que vai dar certo, um fortalecia o outro. Então eles sonhavam sim com uma forma de liberdade, ali era onde eles se encontravam, onde ele encontrava os seus, e ali um se fortalecia. Então sim, eles sonhavam com a liberdade. Comprassem suas cartas de alforria? Não.
Se sentissem estimulados a fugir? Sim, se sentissem estimulados a fugir. Evitassem rebeliões contra a escravidão? Não. Diminuísse a revolta por causa da escravidão? Não. Então, as certas são: sonhassem com uma vida de liberdade e se sentissem estimulados a fugir. E aí a gente vai para a página 68. Vamos fazer a correção da 68. E aí tem bem assim, na primeira questão: os símbolos ajudarão você a encontrar o nome das cidades onde normalmente acontecia o desembarque dos escravos. Então, quais eram as cidades que acontecia? Em Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia e Rio de Janeiro. Ok? Então, foram essas 3 cidades: Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A segunda questão: em qual local foi erguido o memorial Zumbi dos Palmares? Pinte letra sim, outra não, para descobrir a resposta. Serra da Barriga. Ok? Quem colocou assim está certa. Terceira questão: pesquise e escreva a função da Fundação Cultural dos Palmares. Então, quem pesquisou e colocou com outras palavras, não precisa ser necessariamente iguais às minhas palavras, mas quem colocou e que faz sentido com a pergunta também não está errado. Eu coloquei: tem como uma das suas atribuições realizar o levantamento dos quilombos contemporâneos existentes no território nacional. Então, essa cultura dos Palmares, ela faz um levantamento de dados e faz pesquisa dos quilombos contemporâneos existentes nesse território nacional, território brasileiro. Ok? Quem fez assim também está certo. Quem fez de outra forma, mas que faz referência, também está certo. Na quarta questão, ele faz para numerar a segunda coluna de acordo com a primeira: 1 África, 2 senzala, 3 senhores e 4 engenhos de canas-de-açúcar. Primeiro, donos de escravo, os senhores, 3. Local onde os escravos trabalhavam: 4 engenhos de canas-de-açúcar. De onde vinham os escravos? Da África, 1. Local onde os escravos eram instalados: 2 senzalas. Então a sequência é 3, 4, 1 e 2. Quem fez assim está corretíssimo. Quinta questão: pesquise informações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e propõe atividades para comemorá-lo. Então, essa é uma resposta pessoal. Eu falei para vocês que o Dia da Consciência Negra ela é comemorado em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi morto por conta de uma emboscada. Então, ficou esse dia, essa data, ela lembra, né, a luta, a resistência dos negros contra a opressão, contra os maus tratos. E essa data ela é comemorada no dia 20 de novembro, justamente por conta da morte de Zumbi dos Palmares, certo? Aí partindo para a página 69, aí a gente vai responder a página 69, e aí tem assim: escreva as formas de resistência dos negros. As formas de resistência, eles tinham como forma de resistência as fugas, eles suicidavam, matavam, né? Eles se matavam, que eles não aguentavam sofrer, ou então eles lutavam contra toda a forma de opressão e dos maltratos. Então, eles lutavam. E a segunda questão: escreva a diferença em relação à sobrevivência entre índios e negros. Letra A: índios. Eles conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver. O negro, o índio, diferentemente do negro, o índio ele é do território brasileiro, ou ele é da mata. Ele é da mata. Já o negro, não, né? Então, ele conhecia bem esse território. Então, para ele era bem mais fácil sobreviver aqui, que ele já veio, né, explorando toda a mata, todo esse território. E aí os negros, eles tinham grande dificuldade para fugir, porque eles não conheciam bem o território brasileiro, nem sabiam como nele sobreviver. Os negros, diferentemente dos índios, eles foram trazidos em navios negreiros, eles foram tirados do seu local de origem, né? Eles não conheciam esse território. E os índios não, os índios eles passavam, eles conheciam bem esse território porque eles vieram de barco, canoa, e alguns vieram a pé, então ele conhecia muito bem, eles iam e vinham a todo momento, diferentemente dos negros que chegaram aqui em terras desconhecidas. E aí, terceira questão: quem eram os capitães do mato e o que faziam? Os capitães do mato, eles eram homens que iam atrás dos negros fugitivos para capturá-los e devolver aos senhores em troca de dinheiro. Então, capitães dos matos eram esses homens que capturavam, né, que iam atrás dos negros que fugiam para os quilombos, e eles iam para capturá-los e trazê-los de volta aos seus senhores, e em troca eles recebiam dinheiro por conta desse serviço. E aí a quarta questão tem bem assim: assinale a alternativa correta.
Mesmo não conhecendo bem o território, os escravos fugiam para os quilombos. Verdadeiro, eles fugiam, eles não conheciam, mas eles fugiam e iam pegando informações no meio do caminho. Os escravos se disponibilizavam a ajudar nos trabalhos na lavoura? Não. Alguns escravos viviam uma vida tranquila nas senzalas? Também não. Como é que se vive uma vida tranquila, apanhando, sofrendo, passando fome, frio, maus tratos? Não tem como, né? Quinta questão. Como você acha que os negros se sustentavam nos quilombos? Justifique sua resposta. Então, vocês, como eu já tinha falado na aula passada, eles plantavam, eles viviam dali, daquele território ali, plantando o que tinha ali, né? Locais, matas fechadas, mas onde dava para eles plantar, que eles pudessem colher e sobreviver daquele território ali. Mas é uma resposta pessoal. Sexta questão. Os negros não conheciam tão bem o território brasileiro como os indígenas. Você acha que se eles tivessem esse conhecimento, resolveria o problema da escravidão? Por quê? Uma resposta pessoal. Então, se vocês acham que se ele conhecesse bem os territórios, será que eles iam, né, conseguiriam fugir para mais longe, né, não conseguiriam ser capturados? Ajudaria bastante, né? Se eles conseguissem, que eles iam ali, iam conseguir fugir, né, para ir para territórios bem mais longe para não serem encontrados. Mas aí, em contrapartida, os negros, eles não vieram, eles já não estavam aqui, né? Eles sempre tinham alguém que ia atrás deles para capturar, para trazer de volta, ou então iam sendo trazidos mais negros da África, né? E a sétima questão, marque com um X a resposta que completa as frases em destaque. Os quilombos estavam localizados em lugares de fácil acesso, centrais ou de difícil acesso. Difícil acesso, era mata fechada, que eles davam as formações dos quilombolas para que eles não pudessem ser encontrados. Então, locais de difícil acesso. Oitava questão, em sua opinião, era possível resgatar totalmente a forma de vida que os negros tinham na África nos quilombos? Não, porque lá eles viviam o quê? É uma resposta pessoal, mas aí eu estou dando a minha opinião. Como? Que lá eles viviam livres, lá na África, e nos quilombos eles viviam quem? Sempre o quê? Assustados e amedrontados, que a qualquer momento poderia chegar e ser capturados, né? Então, e a nona questão, observe a imagem e escreva tudo o que você percebe e o seu sentimento diante dele. Aí vocês observam essa imagem e através dessa imagem vocês vão colocar a resposta de vocês e o que vocês observam através da imagem e o sentimento que ela passa pra gente. E aí a gente finaliza a nossa aula, amanhã a gente volta com mais uma aula. Fiquem todos com Deus, beijos e até amanhã.